Oi turma, tudo bem? Bem, esse é o vídeo parte 2, então eu recomendo que você primeiro olhe o primeiro vídeo, depois venha para cá para a gente continuar a reflexão e continuar refletindo e se indagando, criticando um pouco a sociedade que a gente está vivendo a partir de denominações da política pública. Continuando o que a gente viu no vídeo 1, é preciso deixar claro alguns pontos. Políticas públicas são políticas com foco na sociedade, com foco no povo, naquela região, naquele grupo específico. E não privadas ou apenas políticas coletivas. São políticas provenientes de um Estado para um povo, para uma sociedade como um todo. Essa dimensão pública das políticas públicas não diz respeito à sua incidência populacional ou territorial, mas seu caráter imperativo, ou seja, o provimento de bens e serviços públicos são imperativamente destinados ao acesso como direito social daquele povo, daquela região específica. São decisões e ações revestidas de autoridade soberana do poder público, ou seja, o Estado como gestor máximo daquela região, daquela sociedade específica. Então a gente tem uma definição muito clara, muito objetiva do que é políticas públicas. É um conjunto articulado de decisões orientadas para a resolução de um problema, como vimos naquele fluxo input, input, output, ou para a realização de um objetivo considerado de interesse público. Sempre uma demanda da população, da sociedade. A demanda da sociedade fomenta estrategicamente políticas e ações do governo estratégicas. As decisões constituem um padrão de atividade governamental a respeito do assunto. Ou seja, um padrão de atividade governamental. Quando o governo, a partir do auxílio dos seus entes, daqueles órgãos legislativo, judiciário, ministérios, vereadores, deputados federais, senadores, quando esse grupo constitui um padrão de atividade governamental, ou seja, aquela agenda onde o fomento de alternativas para solucionar aquele problema proveniente de uma sociedade específica é realizada. Então aquela agenda, aquele compromisso, aquelas alternativas, aqueles indicadores são planejados, controlados, a fim de satisfazer aquela demanda específica. Aquilo que é de fato realizado e não um conjunto de intenções. Política pública é serviços e bens provenientes à população. O foco dela é isso. E só posso chamar de políticas públicas aquilo que realmente foi aplicado, aquilo que realmente impactou aquela sociedade, aquilo que realmente foi proveniente de um problema, uma demanda específica da sociedade, onde, a partir de critérios e indicadores específicos, obteve-se a resolução daquele problema. Então, política pública, ela é proveniente de uma demanda da sociedade e ela é política pública se aplicada. O contexto da política pública, Cultura política, ou seja, qual é a cultura de relacionamento das pessoas e o relacionamento dessas pessoas com as instituições públicas e instituições privadas. Opinião pública, como se dá a opinião pública daquele contexto, daquele povo, daquela sociedade. A opinião pública tem-se a liberdade para se expressar a sua opinião pública, ou seja, seu direito político. Sistema social, diferentes interesses. Como estar organizado as classes dentro de uma sociedade? Se há classes e diversas classes, é possível que haja diferentes interesses. Um governo que estrategicamente comande uma sociedade com diferentes interesses, mais complexa é essa política pública que deve ser construída. Quanto maior a sociedade, mais complexa é essa política pública. Por quê? Porque política pública é para o bem de todos. É para o atingimento do direito civil, social e político daquele povo, daquela região, daquela sociedade. Como é o contexto econômico daquela região? Qual é o contexto econômico? Qual é a situação econômica daquela sociedade? O Estado como máximo, qual é a situação econômica das pessoas que vivem sob a sua gestão? Porque as políticas públicas elas só conseguem entrar realmente em vigor e impactar a sociedade
caso o sistema econômico seja favorável a isso. Contexto institucional, né? Qual o contexto institucional desse Estado perante a sociedade? Relações federativas, quais relações que o governo tem para colocar essas políticas públicas em prática? Que órgãos específicos o governo, a partir de suas relações, consegue estrategicamente atender a demanda daquele povo, daquela sociedade? Separação de poderes. É muito importante que executivo, legislativo e judiciário sejam independentes. E independentes, de forma independente, consigam olhar para aquela sociedade e atender aquela demanda. Seja uma demanda de segurança, uma demanda judicial, seja uma demanda legislativa, de leis que solucionem problemas específicos, seja de uma demanda estratégica administrativa que vem do Poder Executivo. Então são 3 poderes independentes e é preciso que se olhe especificamente para cada um deles para que essas políticas públicas sejam políticas integrativas, que satisfaçam o problema daquela situação, daquela sociedade. E sistema partidário, né? Um sistema onde há partidos específicos, partidos que eu digo quais focos vão se obter ou vão ser construídos para se obter essas políticas públicas. Quanto mais há uma visão partidária, numa sociedade para a obtenção de políticas públicas, mais complexa ela é. Então uma visão partidária visão por processos, visão por classes. Quanto maior é isso, mais complexa a sociedade. Então, o sistema partidário quanto menor é a visão, melhor para a gestão governamental do executivo. Então, uma sociedade onde há partidos, classes, são sociedades complexas. A nossa sociedade, século XXI, Brasil, é uma sociedade complexa, é uma sociedade partidária, quebrada em classes. Implementação de políticas, né? As organizações da administração pública são os atores implementadores mais importantes das políticas públicas. Claro, quem propõe política pública, Estado maior, governo. E quem implementa essas políticas públicas são os órgãos do governo, sejam federais, sejam municipais, sejam estaduais. A própria burocracia também desempenha um papel importante e colabora para o sucesso ou fracasso da política pública. Burocracia é um tema que foi vulgarmente tido como um problema. Não. Burocracia, muito sinteticamente aqui dizendo, ela é um processo. E ela existe para otimizar o tempo de execução daquela atividade. Então a burocracia ela existe há muito tempo e ela foi criada com o pensamento de processo. Eu preciso quebrar a minha atividade em ações específicas para que eu possa satisfazer aquela demanda da melhor forma possível. Vulgarizamos a palavra burocracia e a gente entende que quando há burocracia há um fracasso de atividade. Não é isso. Precisamos voltar com o conceito inicial do que é burocracia. Redes de implementação, agentes governamentais e não governamentais. Quando há políticas específicas, principalmente social, voltados para o campo social, há entidades não governamentais e há entidades governamentais, por exemplo, aplicando essas políticas públicas provenientes de um bem-estar social. Então a gente pode ter também ONGs, são organizações não governamentais, por exemplo, que aplicam e implementam políticas públicas específicas para um determinado problema, determinado grupo. Implementação é um palco ativo de negociação e barganha entre agentes beneficiários. Ou seja, o que eu ganho se eu te oferecer essa política? O que eu recebo em troca? Eu preciso receber uma sociedade mais crítica, eu preciso receber uma sociedade mais produtiva, eu preciso ter ganhos econômicos a partir da implantação dessa política pública que satisfaça esse determinado problema, que solucione esse problema. Então, um exemplo de políticas públicas, o passe livre no transporte coletivo para estudantes. Quem lucra com ele? Quem lucra com esse passe livre? São os estudantes que lucram por conseguir passagens gratuitas nos transportes? Quem paga a conta?
Se é uma política pública, lembra que a gente precisa entender o contexto econômico daquela região para conseguir fomentar aquela política pública? Então, quando eu penso, quem paga a conta? Ou seja, se é uma política proveniente do Estado e essa política foi implementada de forma gratuita para a sociedade, eu preciso entender que o contexto econômico, o contexto contábil, o contexto financeiro daquela sociedade, daquele ambiente específico, daquele grupo específico, ele é fomentado, otimizado para que essas políticas públicas consigam valor, consigam agregar valor às pessoas. Então, quem paga a conta? São as pessoas através dos impostos? São as entidades privadas através dos impostos? É o que ele, no slide anterior a gente comentou isso. O poder de barganha, o que eu ganho e o que eu perco com a implementação e com o recebimento de tal política. Que argumentos são utilizados a favor desse, por exemplo, nesse exemplo aqui, da importância do passe livre e contra o passe livre? O aumento de impostos, o acesso gratuito dos estudantes, às escolas, o fomento da educação. Você percebe que uma política pública específica, passe livre, pode fomentar uma atitude pública lá na frente, que é a educação. Então, são 3 perguntas básicas que a gente pode pensar nessas 3 perguntas para qualquer exemplo inerente à política pública, que são bens e serviços provenientes do Estado para a população, de forma gratuita, a prover a igualdade. Lembrando, precisamos atingir o direito civil, direito político e direito social para atingir a pirâmide de Maslow das necessidades básicas humanas. E quais são os instrumentos que compõem as políticas públicas? Planos, ou seja, que planejamento o governo precisa fazer, estratégico, de longo prazo, curto prazo, automaticamente pensando naquele problema daquela sociedade. Que programas públicos precisam ser construídos para satisfazer aquele problema? Que alternativas, indicadores, controlar, planejar? Qual a minha agenda? E que poderes, que órgãos federais, municipais, estaduais, o governo precisa articular para conseguir a implantação dessa política? Que ações e atividades, que ações estão inerentes à atividade? Ou seja, ações públicas, a construção de tal empreendimento, a entrega de tal bem que vai favorecer um serviço otimizado para a população. E que tipo de atividades órgãos específicos públicos precisam exercer, implementar para garantir aquela efetivação da solução daquele problema e garantir que aquela demanda específica daquela sociedade foi atendida. Bem, o nosso slide acabou. Olhem os slides na plataforma e, principalmente, leem a apostila de políticas públicas que também está no portal de vocês. O meu intuito aqui com esses 2 vídeos, parte 1 e parte 2, foi contextualizar de forma objetiva, sintética, a importância das políticas públicas no nosso contexto complexo contemporâneo século XXI. Quais são os principais conceitos de política pública, conflitos de interesse, poderes associados, agenda de implementação de políticas, o ciclo de implementação de políticas com seu input, o input, output. Um exemplo de políticas públicas que a gente viu aqui foi o passe livre dos estudantes. A percepção e a necessidade do cumprimento dos direitos básicos da sociedade perante o Estado, as necessidades humanas básicas inerentes à formulação de qualquer política pública. E política pública é para o público, é para o povo, para que fomente a igualdade de acesso. É isso. Me coloco à disposição de vocês na plataforma, os tutores também estão à disposição. Bons estudos, leiam a apostila, repito aqui, olhem os slides que estão na plataforma. Muito sucesso e bom curso, boas atividades, boa prova e estou à disposição. Obrigado, um grande abraço e bons estudos.